Bom, gente, para concluir o dia de hoje, né? Vamos agora ver a nossa última atividade, que vai ser com a Larissa Gonçalves Faria Rocha, né? A Larissa ela é aluna do curso de licenciatura, está no terceiro ano do curso, e ela vai falar um pouco mais aprofundado com relação ao PIBID, né? Que é a iniciação à docência distante da sala de aula, é o título dela. Então, ela vai falar um pouco da experiência dela nesse período do PIBID. Então, Larissa, muito obrigado por estar aqui agregando ao nosso evento, pela participação, e a fala é sua. Fique à vontade. Obrigada, Denison. Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos ouvindo. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento por esse espaço, por essa oportunidade, e também de parabenizar os meus professores e os meus colegas que estão falando aqui. Eu acho que, assim, peguei uma missão complicada de falar por último hoje. Fechar o dia de hoje no mesmo nível vai ser difícil, né? Então, parabéns aos meus colegas. Nossa, as fotos que o Uder colocou na apresentação dele até me emocionou aqui, né? Que saudade de uma interação presencial da galera na universidade. Mas então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Olha só, 10h30 da noite, tem quase 130 pessoas aqui ainda, ó. Que beleza. Fique até o final, gente, não vou demorar Isso tanto, aí, não. gente, é rapidinho. Vamos lá, vamos lá. É overdose de possibilidades. Vai lá, Larissa. Vocês já estão vendo minha tela certinho? Sim, sim, estamos vendo. Beleza. Então, o título aqui da minha palestra, da minha conversa com vocês, né, é Iniciação à Docência Distante da Sala de Aula, Relatos da Experiência em Participar do PIBID no Contexto Pandêmico. Então, eu me inscrevi, como o Denison disse, para falar sobre o PIBID e, muito infelizmente, não tive a oportunidade de participar presencialmente. Estou participando agora só no momento remoto, desde o ano passado. Primeiro, me apresentando um pouquinho, né? Eu ingressei em 2019, estou no meu quinto termo, o terceiro ano da licenciatura, e assim que eu entrei na universidade, em vez de decidir assim, se eu queria licenciatura ou bacharel, eu fui tentando levar os dois até onde eu dei pé, e junto com isso tentando me envolver um pouquinho do lado político da universidade, né, que também é muito importante. Então, eu participei da fundação do Centro Acadêmico da Física em 2019, e estou na coordenadoria geral. Hoje é meu último dia na coordenadoria geral, né? Amanhã é a posse da nova chapa. Ingressei também no coletivo Catherine Johnson com as meninas e fui me envolvendo nessas atividades dentro da universidade. Convido também vocês ingressantes a se envolverem, porque é muito interessante, né? A gente vê como tudo funciona assim, né? Dentro da universidade, e é sempre interessante ter a participação dos estudantes nesses ambientes. Eu participei também de organização de alguns eventos, coloquei a foto aqui de uma exposição que o coletivo Catherine Johnson organizou para a Semana da Física de 2019. Participei da organização, então, em 2019, 2020, e na participação do workshop aqui também. Então, assim como a Melissa e o Uder falaram desse envolvimento com a universidade, eu também convido e encorajo aqui os ingressantes a se envolverem nessas organizações, porque tudo que a gente faz dentro da universidade está enriquecendo a nossa trajetória, e não só no sentido de colocar no Lattes ou horas complementares, o que também é muito bom, mas a nossa trajetória pessoal mesmo, a gente sempre agrega. Bom, iniciando aqui então a apresentação, eu vou falar sobre o PIBID e dividir aqui em alguns pontos. Primeiro, eu vou falar sobre o que é o PIBID e o PIBID dentro da física no campus de Bauru. E também vou falar um pouquinho da minha própria experiência e algumas reflexões que eu tenho tido nesse período. Falando então, primeiramente, o que é o PIBID. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Ele é uma iniciativa de uma política pública para a formação docente nos primeiros anos, né, a formação inicial dos docentes. É basicamente, então, uma maneira de aproximar a universidade das secretarias de educação, tanto estaduais quanto municipais. Então, consequentemente, está aproximando nós, dentro da universidade, os futuros professores, da sala de aula. Então, isso tem o intuito de agregar na nossa formação e também, assim, de incentivar a gente a continuar no magistério depois que a gente se formar.
Eu vou ressaltar aqui, então, que o PEBID existe em diversas universidades e diversos cursos, não é só da Unesp, nem só de Bauru e nem só da Física. E aqui nesse slide eu coloquei, então, como está a composição do nosso projeto, que é o da Física Unesp Bauru. Atualmente a gente está em parceria com 2 escolas, a doutor Luiz Uiane, que foi a mesma que a Melissa participou, mas ela participou no presencial e agora eu estou no remoto, e também com a professora Maria Eunice. De cada uma dessas escolas, nós temos professores supervisores, o professor Sandro pela Luiz Uiane e o professor Paulo pela Maria Eunice, e o professor coordenador do projeto atualmente é o professor Brás. A gente também conta com alguns professores colaboradores, que é o professor André Malvese, professor Humberto, professora Lige e professora Denise. Nós somos em 16 bolsistas, então vou falar o nome de todo mundo aqui, e 2 voluntários. E eu, particularmente, estou atuando mais na Escola Luiz Uiane. Agora, então, vou falar sobre as atividades que a gente tem realizado no programa. Eu dividi, assim, em 3 agrupamentos. Primeiro, a caracterização das escolas, as sequências didáticas e inserções, interação com os estudantes, e um 4º agrupamento seria a nossa reflexão, os nossos momentos de reflexão, de construção coletiva dentro do programa. Mas eu coloquei aqui esses 3 pontos, que são os que dizem mais respeito aos nossos alunos na escola pública, né? A questão da reflexão e do nosso trabalho coletivo é mais dentro do próprio programa, e eu vou trazendo essas reflexões ao longo aqui da conversa. Falando, então, primeiramente da caracterização das escolas, a caracterização foi a primeira coisa, assim, que a gente fez no programa, que nada mais é do que a gente ir a fundo entender o que é a escola que a gente está indo atuar, sabe? Quem está dentro dessa escola, qual a estrutura dela, onde ela está inserida. E para a gente fazer isso, nós nos dividimos em duplas e temos aqui o que a gente foi atrás de entender, que é a infraestrutura e organização, projeto pedagógico, dados socioeconômicos e dados de desempenho, Enem e Saresp. Eu, particularmente, fiquei com dados socioeconômicos da Escola Luiz Uiane, junto com o Guilherme Maciel. Então, eu vou destacar aqui, só um minuto, que eu começo a falar, já começo a ficar com sede. Bom, eu vou destacar aqui, então, os dados socioeconômicos, que foi o que eu fiz junto com o Guilherme Maciel. Nesses dados socioeconômicos, para a caracterização das escolas, a gente foi, então, tentando entender a realidade socioeconômica dos nossos alunos, da escola, onde a escola estava inserida, qual o bairro, aquela região da cidade. E para fazer isso, a gente utilizou, uma das coisas que nós utilizamos foi o índice, que nada mais é que o índice de nível socioeconômico das escolas de educação básica. E ele utiliza, muito provavelmente todo mundo já viu, né, o que ele utiliza, que são aquelas famosas perguntas que às vezes a gente responde antes de prova, de qual o nível de escolaridade da sua mãe, ou quanto a sua família tem de renda. Então, a partir dessas perguntas que é feito o índice. Eu coloquei aqui um adendo, né, que os valores variam de 0 a 10, sendo 10 a escola com nível socioeconômico mais baixo e 0 para escolas com nível mais alto. Porque normalmente a gente pensa o contrário, assim, né? Mas nesse caso, quanto mais perto de 0, melhor é a situação. A gente foi, então, tentando ver qual que era o índice das escolas que a gente estava trabalhando, e, no caso, a gente encontrou lá os números, mas, assim, era só um número, a gente não sabia o que aquilo queria dizer na prática, né? Beleza, é um número, mas o que isso significa? Então, a gente resolveu ir atrás do índice de todas as escolas de Bauru, entramos lá no site da Diretoria de Ensino e encontramos 53 escolas de educação básica estaduais, e o índice nós encontramos de 44 escolas, o índice de 2018. Então, a gente tabelou aqui, para a gente conseguir ter um panorama, assim, da cidade, e então ver na prática o que significava o número que a gente estava encontrando referente às escolas que a gente estava atuando. Com isso, a gente viu que a Escola Luiz Uiane ocupa o 8º melhor índice da região, né? Então, a gente viu que essa não é a realidade, assim, esse número do Luiz Uiane não é a realidade das escolas de Bauru, né? Porque a realidade aqui seria entre 4 e 5, onde tem 16 escolas, e o Luiz Uiane ficou aqui entre 2 e 3, ou seja, tem uma realidade um pouquinho acima da média do que as outras escolas.
E aqui eu trago uma reflexão, né? Uma das reflexões que eu tive, que eu inclusive levei para o PIBID, do quanto é importante a gente olhar para essa caracterização das escolas, e isso é algo que eu vou levar, assim, para a minha formação, né? Para depois que eu for atuar numa escola, porque é muito importante a gente saber quem é o aluno que está ali. Porque atualmente a gente fala muito sobre o ensino contextualizado, usar exemplos do cotidiano do aluno, aproximar da realidade dele. Então, acho que nada mais justo que a gente entenda qual é a realidade desse aluno. Se a gente quer utilizar um ensino contextualizado que leve isso em conta, a gente tem que ir direto a essa realidade, então. Então, essa é uma reflexão que eu fiz e que eu acredito que o PIBID colaborou muito para eu levar para a minha formação daqui para frente. Agora, falando, então, das sequências didáticas e inserções. Aqui nas imagens eu coloquei alguns exemplos que foram os que eu particularmente fiz. O movimento, a parte 1, eu e o Giovanni fizemos, então eu coloquei aqui alguns exemplos. Na direita vocês veem, então, a imagem ali, o Giovanni do canto. Se o print saiu meio ruim, gente, assim, desconsidera a nossa cara na imagem, mas enfim. Nessa parte que tem o Giovanni, vocês conseguem ver que a gente estava utilizando a história da ciência, e embaixo, na parte que eu estou, vocês conseguem ver que a gente está utilizando simulações. Então, a gente está utilizando de diversos recursos no preparo dessas sequências didáticas, e nada disso é por acaso, por isso que eu pontuei aqui embaixo esses tópicos: currículo paulista, artigos para reflexão e análise conjunta, porque o PIBID ele é um espaço de reflexão, é um espaço de construção coletiva. Então, a gente tem estudado muito antes de fazer uma sequência didática, a gente tem avaliado e opinado sobre o trabalho que o nosso amigo está desenvolvendo, para a gente, sabe, crescer juntos, é um trabalho coletivo mesmo. Então, e tudo isso baseado, né, com referenciais teóricos. Então, por exemplo, aqui em artigos para reflexões, a gente usou desafios no ensino de física, ensino por investigação, e a gente vem sempre tentando comparar o que a gente está fazendo na prática com esses referenciais teóricos. E esse é mais um ponto que eu falo sobre as minhas reflexões aqui que eu ia trazer, né? Que o quão é importante a gente ter esse contato com outros professores, com outros alunos, a gente ter essas trocas, porque isso enriquece muito o nosso trabalho. Todo mundo que faz parte do PIBID, eu acho que compartilha dessa visão de que a gente chega ali no primeiro dia com o material e depois de 3 semanas está assim, muito melhor, não tem nem comparação. Acho que nenhum material que a gente fez logo de cara a gente já publicou, sabe? Tudo a gente passa por essa construção coletiva, né? Aqui eu coloquei algumas outras imagens dos trabalhos que alguns colegas fizeram. Tem um trabalho aqui da Laura, do Guilherme, do Denison. Esse outro, na direita, é uma animação que eu fiz para mostrar que a gente tem utilizado de diversos recursos. Utilizamos TikTok também, podcast. E aqui embaixo eu coloquei o nosso canal do YouTube, que é PIBID Física Bauru, porque se vocês quiserem conferir, esse material está público lá, então vocês podem acessar, podem ver o que a gente está fazendo, e inclusive podem utilizar nas suas aulas. O pessoal que já está dando aula, né, pode utilizar, e até quem está ingressando, às vezes pode ter algum conteúdo ali para revisão que é interessante de ver também. E aqui o último ponto, né, que eu queria trazer é a interação com os estudantes. Eu acho que o que a gente mais perdeu, né, infelizmente, agora tendo a experiência do PIBID remoto, foi na interação com os estudantes, né? Porque a gente aqui também é estudante, a gente sabe que está complicado agora e que os nossos próprios espaços de aula estão esvaziados, então imagina para o pessoal que é criança ou que é adolescente, né? Isso também está ocorrendo na educação básica, mas a gente tem tentado, a gente tem buscado esses estudantes. Ontem mesmo a gente começou aqui um encontro com as turmas, coloquei aqui um print desse encontro, e o intuito dele foi apresentar a universidade, apresentar formas de ingresso, e nas próximas semanas a gente vai entrar em alguns conteúdos já. Coloquei aqui também a imagem de divulgação de uma palestra que a gente fez, que foi Formação e Características do Sistema Solar e Mundos Potencialmente Habitáveis. Quem fez essa palestra foi o Denison, a Laura e eu. Nós ministramos elas para alunos de, se eu não me engano, 4 escolas públicas, porque foram as 2 que o PIBID atua, e mais 2 que a gente abriu para dos alunos justamente que já dão aula, chamarem, né, os seus alunos. Essa interação com os alunos, infelizmente, foi prejudicada, né, agora, mas como a gente tem buscado, toda interação que a gente consegue, a gente ganha muito. Por exemplo, na palestra esse dia, a nossa previsão, assim, inicialmente o professor Brás tinha falado, gente, uns 20 minutos.
Aí foi se reunir, Denison, eu e Laura, gente, vamos passar um pouquinho, né? Acho que 1 hora. Quando a gente foi ver, deu mais de 2 horas, e não porque a gente ficou lá palestrando mesmo, mas porque os alunos interagiam muito, eles têm muitas dúvidas, e eles querem assim, é mais alguém que explique, alguém que converse. Eu lembro algo assim que me marcou bastante nessa interação, foi que no final, né, o Denison foi e pediu desculpa pela nossa demora, que tinha passado do horário. Aí uma aluna abriu a câmera e falou assim: não, mas você não tem que desculpar nada, a gente é que tem que agradecer a vocês, porque a gente queria isso, alguém que parasse e respondesse essas coisas pra gente. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa fala dele, que é tão simples, sabe? Ele só fez um comentário, mas é gratificante, assim, toda essa pequena interação. E aqui, gente, eu já coloquei o slide de agradecimento, eu sei que eu fui um pouquinho assim rápido, ou eu que estou falando rápido demais, porque quando eu ensaiei deu quase meia hora mesmo. Mas, enfim, eu queria terminar só deixando as reflexões do que eu tenho aprendido no PIBID, né? Que são esses 2 pontos que eu já comentei, do quanto é importante a gente levar em conta quem é o nosso estudante, a gente pensar na realidade dele, porque tá certo que na educação a gente tem diversas instâncias, né? Não é tudo a cargo do professor, mas quem tem um contato mais direto com o aluno é o professor. Então, acredito que faça parte a gente olhar, tentar entender quem é esse aluno, ele vai ter concepções prévias, ele vem de um contexto familiar, ele está inserido numa região, sabe? Tudo isso impacta, tudo isso faz parte de quem ele é, qual é a bagagem dele. Então, faz parte a gente pensar no aluno como um ser humano ali, autêntico, completo, que a gente tem que respeitar e entender a realidade dele, para conseguir fazer com que esse processo de ensino-aprendizagem seja, assim, cada vez mais proveitoso. Porque, como a professora Márcia e a professora Beatriz bem comentaram ontem e hoje, ninguém nasce um professor, né? A gente se dedica muito, a gente estuda muito, e eu acredito que desenvolver esse olhar assim tem que fazer parte disso. E a outra reflexão que eu deixo é do quão é importante a gente ter esses espaços de troca, esses espaços de reflexão. Aquele velho ditado de 2 cabeças pensam melhor que uma é real, não é só um ditado popular, é muito real. E toda essa reflexão, esse olhar coletivo colabora com a nossa formação e, com certeza, mais para frente vai colaborar com as nossas vidas enquanto profissionais na licenciatura. Então, é isso, pessoal, que eu queria falar. Eu fico à disposição para dúvidas e para mais conversas, e agradeço novamente o espaço. Lari, a gente que agradece muito aí a sua apresentação, né, os pontos tão relevantes que você trouxe, as reflexões tão pertinentes e esse trabalho incrível, né, que a gente faz aí do PIBID nas escolas, todo esse esforço aí que a gente faz tendo um feedback agora, né, nesses últimos tempos, para poder evoluir um pouco mais. Então a gente tem bastante tempo ainda, né? 13 minutos para perguntas, dúvidas. E como a Gelari mencionou agora há pouco, pessoal, a interação, né? Ela torna tudo melhor, né? Então, se vocês falam, se vocês perguntam, né? Se vocês interagem, né? Isso acaba tipo, tirando dúvidas até de outros colegas também. Então, é muito importante a gente aproveitar esse espaço aqui para ter esse diálogo, né? Eu sei que o tempo é um pouco curto, mas a gente tem que aproveitar, né? O, esse tempo curto que a gente tem, porque o professor, por exemplo, o professor Nathan Berkowitz da Semana da Física, ele disse: cara, tudo isso aqui que eu vou falar para vocês tem na internet. Vocês têm que aproveitar o profissional que está aqui para falar com vocês, né? A pessoa que está aqui, a experiência, né? Isso que é importante, a gente tentar, né, destrinchar ali os detalhes, buscar mais a compreensão para poder, né, prosseguir aí da melhor forma possível. Então, Sim, eu fico aqui se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, porque assim, parece que eu metralhei um monte de coisa, né? Eu falei 10 minutos mais rápido do que o programado, mas tudo bem. Acho que eu passei tudo que eu queria passar. sim, sim. Vamos lá, gente, tem tempo aí, fique à vontade. O pessoal aí deixando os parabéns também para todos os alunos que apresentaram hoje, né? Em especial, né? A forma, assim, a maturidade da realização dos trabalhos. Então, assim, tipo, eu fico extremamente orgulhoso, assim, de ter colegas tão competentes dessa forma, né?
Eu aprendo muito, muito, muito mesmo com vocês, pessoal. Sério, vocês são o que eu quero ser quando eu crescer. A Débora levantou a mão, Débora, fica à vontade. Então, eu ia falar que quando eu participei também, a gente estava no Zuiane e a gente fez o presencial. E, nossa, eu achei muito legal vocês falando sobre isso, porque eu acredito que o pessoal que a gente conviveu, os alunos que a gente conviveu, já tinha saído. Então, entraram novos alunos do terceiro ano, do primeiro, segundo, terceiro ano. É legal saber que ainda continuou, sabe? Tipo, na mesma escola, com os coordenadores, tipo, com o Sandro. O Sandro é demais, né? Aprendi muito com o Sandro. O Sandro é o professor coordenador lá na escola, receptor. E foi muito bom. Só isso que eu queria falar mesmo, que é interessante a gente observar a continuidade das coisas. O projeto o cientista, ele não trabalha sozinho, né? Ele trabalha com um grupo, em conjunto, e quanto mais a gente observar isso, é lindo de ver. É isso aí. Obrigado, Obrigada. Débora. A professora Denise também levantou a mão aqui, professora. Fique à vontade. Ah, obrigada, gente. O que eu queria mesmo era. Tá dando para escutar? Pode ser um Sim, probleminha. professora, estamos ouvindo. Que ótimo. Estou assim muito contente mesmo, e aqui a gente está vendo os comentários dos professores, alguns pelo WhatsApp também, e vocês não imaginam a felicidade que é para a gente ver todo esse crescimento, esse desempenho de vocês, e eu falo que eu sou movida muito pela paixão, né? A paixão com que vocês falam também, cada um no seu trabalho, imaginar que aqui foram só alguns, né, de muitos de vocês, e o que a gente espera, né, é que realmente os que estão entrando, que ainda não estão participando de tudo, possam fazer o mesmo que vocês, realmente. Muito feliz, muito obrigada a todos, gratidão a todo mundo. Isso enriquece muito o curso, a Unesp como um todo. Eu acho essa visão de um todo que vocês passaram, eu acho que é a visão mais importante que a gente realmente leva, né, para a gente. Obrigada, gente. Parabéns a todos. Obrigado, professor. É realmente isso que a gente quer, né? Nosso propósito, assim, enquanto veteranos, que todos tenham as mesmas oportunidades que a gente teve, né? Isso significa tanto para a gente quer também que os outros possam estar aqui nesse mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa, porque é realmente uma coisa muito significativa, enquanto profissionais, enquanto pessoas. Então, é uma coisa aí muito importante. Como a professora Denise falou, que ela é movida por paixão, né? Eu diria para os ingressantes para buscarem qual é a sua paixão aqui dentro da física. Porque eu vi o Uder falando que ele se encontrou na física médica, você vê, tipo, que o olho até brilha. A Melissa também se encontrou mais no bacharel, e eu não me encontrei tanto no bacharel, né? Mas eu me encontrei dentro da educação. Eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com o professor Braz, que foi meu tutor quando eu entrei no primeiro ano, que aí eu fui e falei, não, mas porque eu acredito na educação, porque é a educação que pode transformar pessoas, a gente tem esse potencial. Então, se eu estou aqui dentro é pela educação, e quando eu sair, eu quero que mais gente entre na universidade, eu quero colaborar para isso. Então, eu deixaria esse recado para vocês também. A gente tem muita oportunidade, então se envolvam, se descubram e busquem o que move vocês, busquem um propósito aqui dentro. Lindas palavras, Larissa. Professor Braz, se você quiser aproveitar um pouco a deixa e falar um pouquinho do PIBID, meu Deus, minha irmã está emocionada aqui com a novela, gente, desculpa. E é como a Larissa falou, enquanto o Braz não começa a falar aí, você vai falar para a gente, eu falo assim, o sol brilha para todo mundo, tem espaço para cada um, né, fazer aquilo que mais chama a atenção, aquilo que os olhos brilham mais. Oi.
Estamos te ouvindo, professor. Olá. Oi, tudo bem? É que eu estava numa sala que estava muito escura e não dava para falar de lá. Mas eu estou acompanhando desde o início aqui todas as falas, assim como a Denise, eu fiquei muito gratificado de ver a fala dos professores, mas dos alunos, especialmente, né, com muita propriedade, muita maturidade. Nós que acompanhamos, né, a todos desde o início, desde o primeiro semestre, e vamos, né, vendo a evolução, como que vão se envolvendo e adquirindo esse gosto pelo curso, pelo trabalho, pela pesquisa, seja no bacharelado, seja na licenciatura, para a gente é muito, muito gratificante de ver, de acompanhar. Então, eu acho que não vou falar muito do PIBID, porque a Larissa colocou muito bem, eu agradeço, Larissa, já fiz o agradecimento aqui no chat, mas reforço aqui, né, verbalmente, o agradecimento a você e toda a equipe do PIBID, né, eu fico, assim, muito, muito satisfeito desse trabalho. É verdade, né, como a Larissa falou, nós temos tido dificuldades por conta do ensino remoto, né, porque, diferentemente daqui da universidade, aqui nós também perdemos alguns, né, mas lá no ensino médio, da escola pública, nós perdemos muitos, né, nós estamos com poucos alunos engajados, então isso dificulta o trabalho do PIBID, mas não é por isso que a gente não tem conseguido fazer coisas legais, conversar na equipe, refletir, produzir material de interesse que, se eventualmente não for usado agora, poderá ser usado futuramente, né? A gente espera, né? E então é isso que tem nos movido, essa reflexão, esse pensar a educação, pensar o ensino de física, né? Pensar na nossa trajetória, porque nós, professores da universidade, também, assim como os futuros professores, os licenciados, futuros professores, nós que estamos envolvidos, né? A Denise, eu agradeço, ao professor Humberto, ao professor André, que ultimamente não está conosco, né? Porque não está podendo, por causa da saúde, a professora Lígia. Nós também aprendemos, né, com o trabalho, porque a nossa prática pedagógica na universidade fica modificada quando a gente participa de um trabalho desse. Então, todos aprendemos, né, todos mesmo. Então, muito obrigado, e Denis, Larissa, vocês estão concluindo um trabalho junto com outros colegas, né, no CAFIS, né, eu fiz ali também um agradecimento e reforço aqui. Parabéns vocês têm feito a diferença no curso com a organização do centro acadêmico, né? Agora a nova gestão vai tomar posse amanhã, né? Já adianto aqui meus cumprimentos e meus votos de que continuem o trabalho que vocês começaram e tenham sucesso na próxima gestão, tá? Então, um abraço a todos e muito obrigado. A gente que agradece, professor. Larissa, você quer fazer alguma consideração final antes da gente encerrar? Eu já concluí, Denison. Obrigada também pelas palavras do professor Braz. Amanhã que vai ser a posse da próxima chapa, então já vou preparar o discursinho para amanhã. Amanhã eu falo mais, mas a gente, dessa chapa atual, ficou muito feliz de ter mais gente engajada, querendo continuar, e acredito muito que vão continuar fazendo um trabalho muito bom, e que essa comunicação entre alunos e professores, principalmente a coordenação do curso, o conselho de curso, tem gerado, assim, muitos ganhos, né? O workshop aqui é um exemplo disso, né? Foi uma interação entre centro acadêmico, alunos, conselho de curso. Então, a gente se unindo assim, a gente consegue fazer muitas coisas bacanas. Mérito de vocês, gente. Parabéns. Boa noite.
Benson está sem Tá sem som, som, Denis. Ah, eu tô sem som. Desculpa, gente. Não, estava falando que a gente vai encerrar agora a atividade, agradecer a presença de todos aí, né? Várias pessoas participando, isso é muito gratificante para a gente da comissão, ver tantas pessoas assim, né? Compartilhando esse espaço. Então, espero ver todo mundo aqui amanhã, né? Nosso último dia. Teremos mais palestras e, como já foi mencionado, a gente vai passar a gestão aí do CA para os novos integrantes, né? Os novos membros. Então, muito obrigado a todos aí. Descansem, se cuidem e até mais, pessoal. Abraço. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até amanhã.